Olá. Apesar de corresponder a apenas 5% da incidência de tumores em homens, o câncer de testículo precisa ser visto como um problema de saúde pública. O alerta foi dado no mês de abril, que foi marcado pelo Abril Lilás, uma campanha de combate à doença. Para falar sobre o assunto, nós convidamos hoje o médico Tiago Castro, oncologista do Hospital Anchieta. Doutor Tiago, a gente poderia começar essa entrevista falando exatamente sobre o que foi este Abril Lilás. Sim, boa tarde a todos, né? Estou me apresentando, sou o Tiago Vilela Castro, urologista, e o Abril Lilás, ele foi um mês de conscientização da população quanto à importância do câncer de testículo, um câncer pouco conhecido pela população e que tem uma incidência muito alta, é um câncer mais prevalente em jovens entre 20 e 40 anos. Então, assim, a gente foi um mês que foi idealizado para conscientizar a população da importância desse tema. Pois é, ele atinge basicamente os homens entre 15 e 50 anos. Essa é, digamos assim, a principal incidência nessa faixa da população. Por quê? Alguma explicação? Sim, essa fase dos 15 aos 45 anos, porque é a fase onde tem o maior pico de testosterona. É onde que tem o maior estímulo para a função testicular. Então, geralmente, a pessoa acometida por esse câncer, ele traz uma carga genética, ele traz a doença já no código genético e com o estímulo da testosterona, no caso da puberdade, começando ali entre 13 e 15 anos, ocorre um aumento da proliferação celular do testículo e algumas dessas células estão disfuncionantes e vira o câncer, né? Que é uma proliferação anormal de uma célula, uma proliferação desordenada. Com isso, é por isso que explica a incidência bem maior dessa faixa etária. Agora, é também um câncer que, assim, pelo menos muito pouco propalado, né? Pouco se fala sobre isso, quer dizer, o Abril Lilás veio contribuir para que haja uma maior difusão, pelo menos da preocupação com a doença. Por que ainda existe tão pouca discussão sobre o câncer de testículo? Eu creio que é um pouco de falta de divulgação das grandes mídias, né? E até mesmo da classe médica. Não é muito propagado, é mais conhecido entre nós urologistas, entre os oncologistas, mas eu creio que falta um estímulo da divulgação, né? Principalmente pelas grandes mídias. Bate-se muito na tecla do câncer de próstata, que é altamente incidente, né, no homem, mas a gente não pode deixar de falar e propagar essa disseminação do conhecimento em relação ao câncer de testículo. Então, eu acho que o principal fator é isso, é pouca divulgação pela grande mídia e até pela classe médica também. Ele é um câncer fatal, quer dizer, ele pode levar a óbito, quer dizer, a metástase dele também pode causar problemas mais sérios à saúde? Sim. É um câncer, ele tem uma característica muito importante, que ele é altamente curável, né? Então, ele tem uma característica de responder muito bem à quimioterapia. No início, o tratamento é cirúrgico, né, através da orquiectomia, que é retirada do testículo. Depois, com a biópsia em mãos, é feito ou quimioterapia ou radioterapia. Acontece que em fases mais avançadas ainda ocorre o óbito, principalmente naquela população que não tem acesso ao diagnóstico, ao tratamento, e acaba morrendo de complicações pulmonares, metástases pulmonares, metástases abdominais no reto peritônio, e esse paciente acaba morrendo antes mesmo do diagnóstico. Isso é um caso mais assim, acentuado. Uma vez feito o diagnóstico, a proposta de cura ela é altíssima, mais de 95% das vezes a gente consegue a cura. Por isso que é tão importante essa difusão, né, para a população. E também o diagnóstico precoce, né, que ajudaria muito no combate à doença? Isso, assim, o diagnóstico precoce, né, que não é muito difundido, mas como é que a gente faz o diagnóstico? Então, como é que acontece a doença? A doença começa com um nódulo, que é um caroço ali no testículo pequeno, e ele vai aumentando de tamanho. Então, como é que faz para perceber? O autoexame. O próprio homem, o adolescente,
Se ele se examinar ali na hora do banho, ele palpar, ou até a parceira, né, durante a relação pode perceber alguma alteração, se pegado em fases iniciais, dá para fazer até uma preservação do testículo, tirar só o nódulo. Isso é exceção, não é comum, mas se pegar um nódulo pequeno, consegue a cura geralmente em quase 100% das vezes. Então, o autoexame, pelo menos anual, né, ou diariamente, que não custa nada, é muito simples de fazer, não tem custo nenhum. E qualquer dúvida que a pessoa tiver, ela deve marcar com o urologista, que ele vai examinar e pedir o exame complementar, geralmente ultrassom de testículo. A questão do Sim, desculpa. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que 80% das vezes ele é um nódulo assintomático. O que é isso? É uma tumoração, é um carocinho no testículo que a pessoa não tem sintoma. A importância desse autoexame, como é que ele pode ser feito? Basta o toque para que se sentir isso e aí buscar um oncologista? Ou qual seria o procedimento? Bom, seria assim, o autoexame, a própria pessoa palpar ali a região do testículo, ela dá para sentir bem, que é um órgão externo, né? Então, ali na hora do banho, quando eu for trocar de roupa, ali ele palpa todo o testículo dele, o direito e o esquerdo. Se ele notar algum caroço, alguma deformidade, qualquer coisa que ele acha estranha, ele deve marcar uma consulta com o urologista. É o urologista que vai examinar, vai achar a suspeita do câncer e pedir exames complementares. O diagnóstico é firmado com ultrassom e exames de sangue, marcadores tumorais. Então, é dessa forma que é feito. A questão do certo preconceito em torno da doença, se a gente pode assim falar, porque, de qualquer forma, há um certo receio do homem na perda do testículo, que isso venha prejudicá-lo até sexualmente, enfim. Como é que se combate essa questão? Isso a gente combate dizendo o seguinte: quando a gente faz o diagnóstico precoce, consegue-se fazer a orquiectomia unilateral, né, só de um lado. O outro testículo, com o tempo, ele tem uma certa hipertrofia e acaba compensando a produção de espermatozoides e testosterona. Tanto que tem muitos homens que já nascem só com testículo, né, e eles têm uma vida normal. Então, é plenamente factível viver só com testículo, e então isso a gente combate dessa forma. O senhor falou que uma questão muito séria é a questão da metástase, que o câncer de testículo pode provocar, e que o paciente terminaria indo a óbito em decorrência dessa metástase. E aí, de certa forma, encobriria o câncer de testículo, ele seria, digamos, sei lá, não haveria uma atenção para ele? Não, a metástase ocorre, é muito difícil ter um testículo normal, né, e a pessoa apresentar só as metástases, que é quando o câncer espalha, né? Por exemplo, uma tumoração ali na região em cima da clavícula, ou falta de ar decorrente de metástase no pulmão. Geralmente, o que acontece? O paciente tem tumor no testículo, está ali aumentado, o caroço no testículo, e junto com isso vem esses outros sintomas. Em 10% das vezes, mais ou menos, como exceção, é um nódulo muito pequeno no testículo e ele se apresenta com a metástase. Isso a gente está falando da exceção, né? Mas sempre, quase sempre, vai ter uma alteração ali local, da onde veio a lesão primária, né? Onde que tudo começou, onde nasceu o câncer nasceu ali no testículo. Há algum risco, o paciente que adquiriu o câncer de testículo, há algum risco de que ele venha, ele perde a testosterona, né? Então, há algum risco de ter alguma incidência no desempenho sexual dele, talvez aí haja uma despreocupação com... Sim, tem essa preocupação porque 50% da produção de testosterona vai ser retirada, né? A nossa testosterona ela é praticamente toda produzida nos testículos, nos dois. Quando retira-se um lado, ele perde ali de imediato 50% da função de produção de testosterona, além da fertilidade, né, que é a produção dos espermatozoides. Muitos desses pacientes vivem normal, mas alguns vão precisar da reposição de testosterona.
Outra coisa importante de dizer é em relação à fertilidade, porque não só a cirurgia atrapalha a questão da fertilidade. O que atrapalha bastante é a produção, é a quimioterapia, que atua nos espermatozoides, diminuindo a espermatogênese. Então, é recomendado, antes da cirurgia, fazer a preservação também de espermatozoides, a congelação, naqueles pacientes que querem manter a sua reprodução mantida. Né? Certo, quer dizer, o tratamento é que acaba provocando, digamos assim, uma infertilidade no paciente. Exatamente, isso. Agora, qual a melhor maneira de combater? Seria um processo cirúrgico, a quimioterapia? Como é que é feito o tratamento para o paciente? Certo, uma vez feito o diagnóstico, o tratamento sempre começa com a cirurgia. Na maioria das vezes é feita a retirada total deste testículo, a arquectomia, com um corte ali na região da virilha. Tem que fazer a ligadura alta desse testículo, que a gente chama, né? Tem que tirar ele junto com o cordão inguinal. Não pode fazer um corte ali na região da bolsa testicular. Então, retira-se esse testículo e manda para a biópsia. Uma vez com a biópsia em mãos, vai decidir se vai para quimioterapia, radioterapia, ou então até observação. Alguns pacientes com tumor de baixo risco, eles são acompanhados. Mas boa parte deles, depois da cirurgia, vai para a quimioterapia. A quimioterapia é uma quimioterapia até tranquila, o paciente geralmente tolera bem e a taxa de cura é altíssima, mais de 95%. Então, quer dizer, não seria uma doença de gravidade extensa, intensa, digamos assim, mas mesmo assim ela preocupa. Por que deve haver esse cuidado todo com essa doença? E a principal fator que eu quero deixar aqui falado é o seguinte, que muitas vezes, mesmo ele sendo curado, se não sendo tão letal, se demorar muito a fazer o diagnóstico, o paciente vai ter consequências na sua qualidade de vida. Ele vai ter comprometimento pulmonar, ele não vai conseguir curar 100%, vai ter que fazer depois uma radioterapia adjuvante. Então, ele vai ter que ser submetido a tratamentos mais agressivos, quimioterapias mais agressivas do que se ele tivesse pegado numa fase inicial. Então, essa é a grande importância. Então, a gente volta sempre à questão do diagnóstico precoce. Né? Precoce. Quer dizer, o que incide em praticamente todos os cânceres. Quer dizer, o diagnóstico precoce seria o grande mecanismo para o seu combate. Exatamente. Como praticamente todos os cânceres do nosso corpo, a gente ainda não é tão eficaz na prevenção. Né? A gente tem medidas meio gerais, como evitar o tabagismo, praticar atividade física, evitar a obesidade. Isso tudo ajuda na prevenção da maioria dos cânceres. Prevenir é deixar que aconteça. Mas um mantra de quase todos, né, é o diagnóstico precoce. Isso vale para o câncer de próstata, para o câncer de rim, né? Que são cânceres também altamente curáveis, se diagnosticado em fases iniciais, o tratamento gera bem menos sequelas e com a chance de cura altíssima. Há alguma atividade, eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouco isso, há alguma atividade que possa, de certa forma, prevenir o câncer de testículo? Mas, assim, como eu disse, especificamente para o testículo, não tem nenhuma prevenção comprovada, porque a maioria dos fatores de risco, eles são genéticos hereditários. Um fator de risco é a criptorquidia, que é aquele paciente que nasceu, que o testículo não desceu, né? Cripto está escondido, então o testículo não descido. Outro fator é o fator genético familiar, se o pai teve câncer de testículo, o filho tem que ficar mais junto, porque tem uma chance maior. Agora, os outros fatores ainda não se comprovou diretamente, como o tabagismo ou obesidade. Estão começando a sair estudos mostrando uma discreta maior prevalência, porque esses pacientes geralmente têm hipogonadismo, que é uma baixa função do testículo, decorrente de agressões ali, radicais livres, e pelo fator inflamatório que essas doenças causam. Quer dizer, a prevenção, ela se dá, na verdade, ao contexto mais geral da saúde do paciente. Né? Quer dizer, os cuidados que você vai tomar para a prevenção de outros tipos de doença, enfim. Isso mesmo. Geralmente, a gente sempre fala isso para os meus pacientes, que é o seguinte,
Você fazendo essas medidas gerais, o que é medidas gerais importantes? Manter-se no peso adequado, praticar atividade física 3 vezes por semana, uma dieta equilibrada e evitando o tabagismo, você consegue evitar não só um tipo de câncer, alguns mais diretamente, como o câncer do pulmão, né? Mas a maioria dos outros você consegue evitar de uma forma indireta, o que é muito benéfico, né? Você, com uma medida isolada, duas, mudança de hábitos de vida, você consegue evitar a maioria dos tipos de câncer do corpo. Não todos, né? Mas boa parte deles. Quer dizer, hoje já é uma doença que continua preocupando, é uma doença grave, que leva à morte, mas que hoje, praticamente, o câncer, como todo, ele pode ser controlado com prevenção e com o diagnóstico precoce. Em linhas gerais, a gente poderia acreditar nisso? Sim, com certeza. Prevenção, diagnóstico precoce e a cura vai ser alcançada 100% das vezes. Com medidas simples. Qualquer dúvida no autoexame, marque uma consulta com o urologista que não vai passar desapercebido. Né? É impossível de passar um... Possível não, né? Quase impossível de passar em branco desapercebido essa doença. Agora, a questão da baixa incidência, ela se deve basicamente por ser uma doença que tem uma maior, ela advém maior da questão hereditária, é por isso que ela tem uma incidência maior, apenas 5% no fator como dos tumores que surgem nos homens. Não, o principal fator é o seguinte, por que ela é pouco prevalente, né? É pouco prevalente na população em geral, porque em geral todos os cânceres eles se dão mais em idosos, né? Idosos ou pacientes acima de 60 anos, e que começa a ter alteração na proliferação celular, algum erro ali genético, que a célula começa a se proliferar muito. Como é uma doença que acomete jovens, o próprio fato de ser jovem já é um fator de proteção, mas apesar dele ser raro, ele é o mais comum nos homens entre 20 e 40 anos. É o câncer mais comum nessa faixa etária e o segundo mais comum entre adolescentes. Quer dizer, então ele preocupa, né? Porque ele pega uma faixa etária relativamente nova, não é? Produtiva, né? Exatamente, né? E ela, de certa forma, o tratamento, ele reduz, ou pelo menos provoca a esterilidade, não é isso? Não. A cirurgia não provoca porque a gente tem o outro testículo, geralmente ele mantém a produção normal. Agora, a quimioterapia, ela sim gera infertilidade em todos os pacientes a curto prazo, alguns voltam, outros não. Então, voltam à fertilidade. Então, o que é importante? Sempre, quando for propor o tratamento, fazer a proposta de congelação do sêmen, né? Sim, como uma forma de preservação, né? Agora, essas campanhas como o Abril Lilás, né, que estabeleceu um novo debate sobre a doença. E, de certa forma, outras tantas doenças têm sido alevantadas, digamos assim, debatidas em consequência desses tipos de campanha. Até que ponto essas campanhas são verdadeiramente efetivas, elas verdadeiramente alertam a população? A gente tem pouco estudo falando sobre isso, principalmente a Abril Lilás, que é pouco difundido, né? Então, se a gente for ver a efetividade mesmo factual, né, em fatos da diminuição desse câncer ou diagnóstico precoce, é pouco. Mas se a gente for ver o Novembro Azul, que já é mais difundido, né, esse sim está na cabeça da população e conseguiu estabelecer. Como tem muitos pacientes que vão para o urologista só no Novembro Azul porque eles se lembram e começam a divulgar. Então, eu creio que ainda é pouco efetivo o Abril Lilás, mas com a tendência de melhora. Eu atendi alguns pacientes que vieram por conta disso, esse mês de abril, sabe? Que se tocaram para isso, tinham palpado um cisto ali no testículo, e eles marcaram a consulta diante da divulgação, né? É pouco ainda em relação ao Novembro Azul, mas eu creio que se a gente atuar nessa propagação, vai ser efetivo. O Novembro Azul é onde se debate a questão do câncer de próstata, não é isso mesmo? Isso, o Novembro Azul é uma campanha mundial
em que alguns amigos se juntaram e começaram a publicar isso aí, inicialmente chamado de Movember, né, que eram pessoas que usavam bigode, então tem até o símbolo da campanha, que é um bigode, foi difundido, então virou uma campanha mundial. Daí, assim, até por isso é uma diferença muito grande, que ela é mundialmente conhecida, né? Mas ela é focada na divulgação do câncer de próstata. Que é um câncer bem mais agressivo e com uma incidência bem maior. Como é hoje a questão, sobretudo no caso do Brasil, da incidência do câncer de próstata? O câncer de próstata, aí sim, ele é o mais prevalente nos homens, né? Então, ele é o segundo tipo de câncer mais comum, só pede para câncer de pele, não melanoma, né? Então, tem alguns que falam que nem é o câncer, mas de órgão sólido, o câncer de próstata é o mais prevalente. Na população em geral, diz que 1 a cada 5 homens vão ter um câncer de próstata ao longo da sua vida. Claro que tem variações, né? Tem câncer de próstata hoje que a gente só acompanha, mas tem câncer de próstata que dá metástase para os ossos e vai levar a pessoa a óbito. Então, ele é variável, né? Ele é como se a gente dissesse assim, uma coisa que falar cachorro, tem todo tipo de cachorro, né? Um cachorro muito bravo, mas tem um cachorro ali bonzinho que a gente só fica acompanhando. Então, ele é variável. E quais são as principais medidas de prevenção no caso do câncer de próstata? Certo. Em relação ao câncer de próstata, já tem algumas medidas efetivas. Uma delas, bem já comprovadas, é evitar a obesidade. A obesidade, ela gera uma resposta inflamatória no corpo, que ela gera uma hiperinsulinemia, isso vai aumentar o risco de uma proliferação anormal ali da próstata. Outra coisa é o sedentarismo, está muito aliado à obesidade. Uma dieta rica em proteínas animais, com excesso de proteína animal, também leva a um risco maior de câncer de próstata. Aquelas pessoas que se alimentam de tomates, ricos em licopeno, peixes de água fria, que contém muito ômega 3, tem um risco menor de câncer de próstata. Além disso, tem o fator hereditário, né? Sabe-se que negros têm uma incidência maior de câncer de próstata e o histórico familiar também aumenta a chance em 2 a 3 vezes. Certo. Agora, pelo que a gente está conversando, doutor, quer dizer, todo câncer ele pode ser, de certa forma, combatido com o princípio da prevenção. A prevenção seria a principal meio de combate, ou pelo menos de evitar-se o problema do câncer nas pessoas. Sim, a prevenção ela é a melhor medida que tem. Por que a prevenção? É que você toma medidas antes de que ele apareça. Isso é o melhor dos mundos, né? Porque você não vai ter aquela doença. Agora, é difícil de falar de prevenção completa, mas, como eu disse, essas medidas gerais, elas conseguem prevenir ou aumentar a chance de você se proteger desse tipo de câncer. No câncer de próstata, o diagnóstico precoce também é fundamental, né? E que aí é a questão lá do toque e do PSA anual, a partir dos 50 anos, e consegue pegar uma doença bem localizada, com tratamento pouco invasivo, que consegue curar a pessoa, deixando menos sequelas decorrentes do tratamento. Tá ótimo. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Foi uma entrevista muito esclarecedora. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Maurício. Muito bem, viu? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Abraço. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.